Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou bolsista do PIBID do curso de Matemática da UTF-PR e eu estou no segundo período. Eu vim falar sobre jogos de dado no ensino de probabilidade. Eu sempre gostei muito de probabilidade, mas sempre tive dificuldade. E baseado nas leituras que eu fiz para realizar esse vídeo, eu descobri que isso é uma realidade nas escolas do Brasil e que muitas vezes esse assunto não é tão explorado por causa das limitações dos alunos. E isso é muito triste, porque probabilidade é muito importante e muito contextualizado com a vida real. Nossa vida está cercada de fenômenos aleatórios e o entendimento da probabilidade é muito importante no dia a dia. Por isso, eu vim trazer uma proposta de auxílio para o professor a partir de um jogo de dado no ensino de probabilidade, visando tornar ele mais interessante e mais palpável para os alunos. E de fato, a probabilidade é tão atrelada ao mundo real que a primeira vez que ela surgiu de maneira sistemática para ser estudada foi a partir de um fenômeno real, corriqueiro: os jogos de azar. Isso mesmo, os jogos de azar. Lá no século XVI, a partir de Cardano, que foi o primeiro a escrever de fato sobre alguns conceitos basilares da probabilidade, que serviram de base para outros estudiosos no futuro. E bom, até antes de Cardano já existiam alguns jogos de azar com ferramentas semelhantes a dados, por exemplo, que utilizavam conceitos de aleatoriedade em seu cerne, mas ainda não havia sido estudado sistematicamente isso. E bom, se o estudo da probabilidade surge a partir dos jogos de azar, então eu acho que a gente pode usar os jogos de azar para estudar a probabilidade. Lógico, nesse caso eu estou falando de uma versão um pouquinho mais light, usando dados. Não estou falando de truco, cassinos ou jogo do bicho. Mas tem gosto para tudo e se a lei te permite, seja feliz. Em linhas gerais, os jogos oferecem muitas vantagens da sua aplicação na sala de aula. Mas a gente pode falar de duas principais. A primeira é que dá liberdade aos alunos testarem suas estratégias em meio à situação problema do jogo. Liberdade que não existe tanto no ensino tradicional, uma vez que provas e trabalhos oferecem punições aos erros, coisa que não acontece durante o jogo. Portanto, o aluno tem mais liberdade, mais tranquilidade para testar várias estratégias e aprende mais. A segunda vantagem seria a ludicidade atrelada à socialização que o jogo permite. Dessa forma, dando muito mais motivação para o aluno participar, porque para ele aquilo é mais divertido e ele pode interagir mais com seus colegas. Sobre os jogos de dados especificamente, eles são simples. Essa é a maior vantagem, porque você não precisa de muito material, nem regras complexas, então é fácil de aplicar na sala de aula. Entretanto, essa facilidade pode custar um pouco, porque ele vai ser um pouco mais desinteressante do que os jogos tradicionais, e você precisa ter a oratória para saber convencer seu aluno que vale a pena prestar atenção. Por que vale a pena prestar atenção? Bom, agora vamos ao jogo por si só. Ele foi criado por José Marcos Lopes, um dos autores dos 2 artigos que eu li. Ele é original dele. Eu fiz apenas uma pequena adaptação, meio irrelevante, portanto, maiores créditos a José Marcos Lopes. Vamos lá! Bom, vamos ao jogo de fato. Serão precisos 2 dados e 2 jogadores. Jogador 1, jogador 2. Aqui a gente vai começar com o jogador 1. Ele tem até 3 lançamentos para tentar tirar o número 4 em pelo menos um dos dados. Ele não conseguiu no primeiro. Vamos supor que ele conseguiu no segundo. O outro dado, que não é o 4, vai ser a pontuação dele nessa rodada. Nesse caso é 2. Se ele conseguiu o 4 no primeiro ou no segundo lançamento, significa que ele tem a opção de relançar esse dado e tentar aumentar a sua pontuação. Se ele quiser, ele também pode manter do jeito que está. Mas nesse caso, a gente vai supor que ele vai aumentar. Aumentou para 5. Ok. Ele só vai poder fazer isso uma vez, ok? Ele só pode relançar o outro dado uma vez. Então, ele vai ficar com 5 na primeira rodada. É a vez do jogador 2. Vamos supor que o jogador 2 não tirou o 4 em nenhuma rodada. Somente na última. Ops. Ele tirou 2, certo? Portanto, como foi na última rodada,
ele vai ficar com esse 2 e ele não tem escolha. O jogador 1 ganhou. Observe que, para a segunda rodada, esse jogador vai iniciar, uma vez que na primeira foi esse que iniciou. É preciso que haja essa alternância para tornar o jogo mais justo, uma vez que a tomada de decisão se você vai lançar ou não novamente o outro dado vai basear muito na pontuação do seu oponente. E se você sempre é o primeiro a jogar, você não vai saber a pontuação do seu oponente e vai ficar em desvantagem. Ok? Agora eu vou mostrar um jogo rolando com um placar simultâneo para ver se ajuda o entendimento de vocês. Beleza? E aí, gostaram do jogo? Ele tem muitas aplicações na sala de aula, mas eu vou trazer uma específica aqui. Eu sugiro que primeiro, após a explicação do jogo, a turma se junte em duplas e jogue ele por alguns minutos. Terminado esses minutos estabelecidos, o professor faz uma discussão conjunta com todo mundo, visando entender o modus operandi do jogo. Os ganhadores podem falar sobre as estratégias utilizadas para ganhar. Os que perderam podem falar também quais estratégias eles utilizaram. E dessa forma, o professor vai introduzindo noções mais abrangentes e mais basilares de probabilidade. Como, por exemplo, aquela ideia tradicional que a gente tem intuitivamente de que se o resultado não sai há muito tempo, necessariamente ele vai ter que sair logo logo. Por exemplo, o jogador quer muito tirar 6, porque é a maior pontuação possível. Só que ele não consegue tirar 6 nunca, já jogou umas 50 vezes e não tirou 6. E daí na cabeça dele ele fala, não, agora tá tendo cada vez mais chance de tirar 6, porque faz tempo que não sai. Só que isso não faz o menor sentido probabilisticamente. E isso é uma coisa que o professor pode elucidar, por exemplo. Conceitos desse tipo, mais gerais sobre probabilidade, mais basilares e importantíssimos, que fazem a diferença no conhecimento de dia a dia do aluno. Além dessa abordagem, também é possível abordar conteúdos mais específicos de probabilidade, tanto no intuito de introduzi-los, quanto no intuito de revisá-los para seus alunos. Eu recomendo que isso seja feito a partir de situações problema. Por exemplo, a seguinte situação problema. Supondo somente o primeiro lançamento, quais as chances de João obter 1 ou 5 pontos? Nesse momento, o professor pode escrever todo o espaço amostral no quadro e explicar o que é o espaço amostral. Logo em seguida, pode explicar o que é evento, indicando quais pontos desse espaço amostral representam o evento que o enunciado quer. Ele pode também explicar o que é fenômeno aleatório, pode explicar o conceito de probabilidade de Laplace, que é basicamente 4 sobre 36 nesse caso, um número de chances do evento acontecer sobre o número de chances totais do espaço amostral, e assim por diante. Outra situação problema, por exemplo, seria: supondo que João tirou 2 pontos no primeiro lançamento, quais as chances dele aumentar sua pontuação? Quais as chances dele diminuir? Vale a pena ele tentar aumentar a pontuação? E assim por diante. Dessa forma, conceitos de probabilidade condicional, conceitos de soma e produto de probabilidade, conceitos basilares de probabilidade, como foram explicados agora há pouco, podem ser introduzidos a partir do jogo e com uma contextualização que torna muito mais interessante. E essa é a minha sugestão de uso do jogo para a sala de aula. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima!